Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Nós temos agora um feriado, no dia 2 de novembro, feriado chamado Finados, e eu queria falar algumas coisas a respeito disso. Na enciclopédia britânica, nós encontramos lá dizendo o seguinte: a data é inspirada em diversas tradições da antiguidade. Na Igreja Católica celebra-se o dia de Finados em 2 de novembro, com visitas ao cemitério e orações pelas almas dos defuntos. E aí tem então uma outra explicação de uma mulher chamada Maria Carolina Cristianini. Ela diz: na tradição da Igreja Católica, 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, quando se reza por aqueles que morreram em estado de graça, com os pecados perdoados. O dia seguinte foi considerado mais apropriado para fazer orações por todos os demais falecidos que precisam de ajuda para serem aceitos nos céus. Então o dia 2 celebra o dia de Finados. É uma tradição pelo menos interessante, Porque então nós temos aí considerado o dia 1º como o dia de todos os santos. Esses aí não precisam de nada, São santos. Aí já começa a incoerência, Porque se é ser humano não é santo. Todos nós somos pecadores, nós somos santificados, transformados em Deus, mas ninguém de nós pode ser considerado santo. E aí então, os coitados que não são santos receberam um dia, o dia de Finados, que é o dia que se ora por aqueles que morreram, precisam de ajuda. Também a incoerência de como que nós podemos ajudar alguém que já morreu. Nossa oração pode ajudar, pode salvar alguém do inferno depois de morto. A nossa oração pode, amenizar a dor daqueles que já partiram. É claro que essa comemoração já, de certa forma, podemos dizer que ela ultrapassa esse sentido. Então, nós sabemos que muitos vão ao cemitério uma forma de demonstrar saudade daquele que já partiu, ou vão ao cemitério porque vão ao cemitério. Aproveitam a data, é um feriado, aproveitam o momento. Quem sabe até está vendendo florzinha mais barata, Vamos lá aproveitar e enfeitar ali o túmulo de alguém. O que eu quero dizer é o seguinte, que a única coisa que nos liga às pessoas que já morreram é a saudade. Ou seja, nós não podemos nos comunicar, orar ou fazer qualquer coisa por elas. Os que morreram sem Cristo já estão condenados. E os que morreram em Cristo estão com Jesus. Nós lemos o texto de Apocalipse 14, 13, e realmente esse texto é mais um reforço que nós não precisamos fazer nada por aqueles que já morreram, principalmente aqueles que já estão em Cristo, estão muito melhor do que nós. Nós não temos nada a acrescentar a eles, Eles estão em um perfeito estado. Apocalipse 14, 13 diz que aqueles que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes, e aí essa palavra, ela quer dizer plenitude de alegria. E eles se encontram num lugar de descanso e recompensa. Tudo que a gente quer, Descanso, mas um descanso de verdade, não é esse descanso que você cansa mais. E recompensa, a real recompensa, coroação. Se nós lemos ainda Apocalipse 11, 18, nós vamos ver que fala lá sobre esses que são mortos, para serem julgados, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos que temem o teu nome, tantos pequenos como grandes. Então fala
aqueles que morreram em Cristo, esses que dedicaram sua vida a Jesus, sejam pequenos, sejam grandes, eles estão lá para serem glorificados. Nós sabemos que os pecados dos que morreram em Cristo foram perdoados, então eles não têm que pagar por pecado, e Cristo pagou o grande preço por esse pecado. E quando diz o versículo de Apocalipse 14, 13, as suas obras os acompanham, está falando que as obras, tudo que nós fazemos ou fizemos de bom, isso será contado no céu, ou seja, haverá o prêmio, a premiação, o galardão que nós temos em Jesus. O que nós temos agora então, como nós já dissemos, é saudade. Mas nós não vivemos entristecidos, sem esperança, com os que se vão, com os que morrem, mas conheceram a Cristo. Nós não vivemos como aqueles que não conhecem a Cristo e quando perdem alguém, ficam desesperados. Isso que eu estou dizendo está relacionado ao texto de 1 Tessalonicenses 4,13 em diante, quando fala: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos em que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Cremos também que Deus trará mediante Jesus e com Ele aqueles que nele dormiram. Parece que tem esse texto aqui, só que eu deixei de mostrar, mas é o texto de 1 Tessalonicenses 4,13. Então, irmãos, esse texto deixa bem claro, nós não podemos ser ignorantes. O que o texto está falando com ser ignorantes a respeito dos que dormem? Alguém que vive desesperado, sem esperança, entristecido, e quer mais uma atitude de desespero do que você ter um dia para separar, para orar, para tentar ajudar esses mortos, isso é puro desespero. É alguém que não tem esperança. A Bíblia diz que nós não devemos viver como estes, entristecidos e desesperados, mas crer que Jesus Cristo, que morreu por nós e morreu por aqueles que já partiram em Cristo, crer que um dia esses mortos ressuscitarão primeiro, esses estarão com Cristo, e nós também um momento seremos levados para junto desses. Todos nós adoraremos a Deus. Portanto, esse um dia, para que nós lembremos da vida. Efésios 2:1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Nos cabe aqui uma reflexão: quem realmente está vivo ou morto? Eu quero dizer que existem muitos mortos vivos, ou seja, mortos que morreram em Cristo, estão vivos. Mas infelizmente existem muitos vivos mortos, porque embora estejam vivos fisicamente, estão mortos sem Jesus. A esperança resta para aqueles que estão vivos ainda, que embora mortos talvez em Cristo, mas estejam vivos ainda. É por esse que nós devemos orar, por esse que nós devemos ajudar, e com certeza nós precisamos também pensar nisso. Não nos preocupar com a morte, mas lembrar da vida. E como vivos, devemos renovar a nossa fé a cada dia, confirmando a nossa vocação, eleição, desenvolvendo a nossa salvação, servindo mais e mais a Deus. E como diz essa frase aqui de baixo: mais do que um dia de orar ou chorar pelos mortos, devemos orar pelos que ainda, mesmo que vivos, estão mortos espiritualmente. Por eles podemos fazer alguma coisa.
Mais do que tentar ajudar os mortos no cemitério, é preciso ajudar os mortos que estão dentro das igrejas, nas ruas e em muitos lares. É um dia de nós pensarmos dessa forma. E por que não perguntar até para si mesmo, né? Eu estou vivo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Eu estou vivo? Estou vivo em Cristo Jesus? Pois a única forma de termos a vida eterna é se nós realmente estamos vivos em Cristo Jesus. Então, que Deus esteja nos abençoando, nos fortalecendo e possamos meditar nessa palavra. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor Deus. Nós te louvamos por essa manhã. Somos agradecidos a Ti por estarmos aqui na Tua casa. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, ó Deus. E que o Senhor nos dê, ó Deus, a cada dia a alegria de poder conhecer as Tuas promessas. Promessas de salvação, promessas de que a morte será tragada pela vida eterna. Promessa, ó Deus, que nos dá, ó Deus, esperança renovada. Ó Deus, nesta data que se aproxima do feriado de finados, que o Senhor esteja colocando em nossos corações a alegria do Senhor Jesus, por saber que o Senhor é o Rei soberano, é o Deus que domina e controla todas as coisas. E o Senhor Deus é aquele quem salva, quem protege, ó Deus, da morte, de todos os males, aqueles que te amam, ó Deus. Obrigado, ó Pai, por essa oportunidade nessa manhã de lermos a Tua palavra. Nos fortaleça, ó Deus, nos ajude. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.